Você tem noção de quantas pesquisas estranhas e bizarras as pessoas fazem no Google? Para que você saiba, a pergunta "como esconder um corpo" tem em média 1000 pesquisas por mês. Outra pergunta parecida com a primeira é "como se livrar de um assassinato?" Tem mais de 2000 pesquisas por mês. Também identificamos pesquisas horripilantes, como ritual de canibalismo, como é o inferno, como roubar sem ser pego e muito mais. Mas o que você pesquisar no Google é de sua responsabilidade. Não estou te induzindo a nada, só estou te contando o que é pesquisado no Google. E se você pretende dormir essa noite, te aconselho a não pesquisar as próximas buscas que eu vou te contar agora, que são 6 buscas no Google que você não deve fazer nunca ou hoje não vai dormir. Comendo múmias. Esta era uma prática tão popular que as múmias egípcias são raras hoje em dia. Não porque poucas resistiram aos milhares de anos em suas tumbas, mas porque poucas sobraram após essa demanda do mercado europeu no século XVII. Restos de múmias de faraós egípcios eram vendidos como remédio na Alemanha até o século XX. Essa imagem é de um vendedor de múmia egípcia em 1875. Cadáver que se mexe. Nos primórdios da Idade Média, corpos que se mexiam após a morte, algo que pode acontecer naturalmente por causa dos espasmos, gases fermentados, eram considerados casos de possessão demoníaca. Cristãos medievais acreditavam que os demônios eram espíritos que tentavam possuir os corpos dos mortos. E então, corpos que se mexiam eram descartados para enterro sem cerimônia. Lustres de ossos e crânios humanos. Para evitar a superlotação dos cemitérios, muitos restos mortais eram desenterrados e levados a criptas subterrâneas, chamada ossário ou ossuários. O ossuário de Brno, cidade da República Tcheca, por exemplo, é o segundo maior da Europa. Os ossos costumavam ser usados para criar esculturas elaboradas, como lustres feitos inteiramente de ossos e crânios. Canibalismo. Um líder fijiano das ilhas Fiji, na Oceania, Udri Udri, teria sido o maior canibal do mundo. Ele e a sua cambada teriam consumido os corpos de pelo menos 872 pessoas comprovadas durante a sua vida. Udri Udri matava pessoalmente pessoas para o consumo, principalmente os desavisados que entravam em suas ilhas no Oceano Pacífico. Outras tantas vítimas, muitas das quais eram vítimas de guerra trazidas a ele por seus subordinados. É possível que ele tenha consumido ainda mais pessoas, mas 872 pessoas devoradas já é muito bizarro. Suicídio de viúvas na Índia. Em um ritual já há muito tempo abandonado, as viúvas na Índia, de maneira voluntária, se jogavam na pira funerária, uma grande fogueira, para incinerar seus maridos mortos, sacrificando suas vidas. Se a viúva não fizesse isso, ela provavelmente seria banida da comunidade para nunca mais voltar. Há muitas explicações conflitantes e o porquê que essa prática foi tolerada por tanto tempo. Alguns dizem que era para preservar a honra das esposas dos soldados,
para que não fossem estupradas pelos inimigos que mataram seus maridos. Outros afirmam que isso era estimulado por vizinhos, que poderiam então reivindicar a propriedade do marido, já que a esposa não poderia herdá-la, ou era usado como medida preventiva para impedir esposas de matarem maridos ricos e herdarem sua fortuna. Muito estranho e horripilante. Funeral viking macabro e brutal. Os funerais dos líderes vikings eram particularmente brutais, não tanto para os falecidos, óbvio, mas para as escravas que se juntavam a eles voluntariamente na vida após a morte. Segundo o estudioso árabe do século X, Ahmad Fadlan, os funerais de líderes vikings eram demorados e muito cruéis. O cadáver do líder morto era colocado em uma tenda em seu navio por 10 dias por uma matriarca conhecida como Anjo da Morte. Uma prisioneira, escrava ou serva, então se oferecia para ir ao outro mundo com ele. E então, durante 10 dias, a escrava era vigiada dia e noite pelas filhas do Anjo da Morte e intoxicada com bebidas alcoólicas e misturas bizarras. Quando chegava a hora da aclamação, ela também passava por uma série de rituais. Ela recebia bebidas ainda mais intoxicantes, com ervas alucinantes, para que entrasse em transe psíquico, e era estrupada por 6 homens. Supostamente porque agora simbolizava um recipiente para a força vital. Por fim, os homens seguravam a escrava pelos braços com uma corda em volta do seu pescoço, e o anjo da morte a apunhalava entre as costelas. O navio, por fim, era incendiado. Agora, eu é que fiquei curioso. Se alguém puder me responder a pergunta que eu vou fazer agora, escreva a resposta nos comentários. A minha curiosidade é saber a razão de tanta violência dos povos antigos. Eu realmente nunca tinha pensado nisso. Uma razão eu sei, é a ignorância que faz vítimas até os dias de hoje. Mas a violência antigamente era generalizada por quase todos os povos, desde a Idade da Pedra. Tudo se resolvia na base da violência, em duelos, guerras, torturas cruéis, queimavam pessoas vivas. A pena de morte era aplicada até a uma criança que roubava uma maçã. Isso é horripilante e nefasto. Deixe sua mensagem se vai fazer ou não essas buscas. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos interessantes como esse. Grande abraço a todos, juízo, fiquem na paz, porque eu fui!